Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente. Nosso encontro semanal aqui na Com Brasil TV e também na TV aberta aqui de São Paulo, onde você fica conhecendo um pouquinho mais a respeito do Amor Exigente, que é um extraordinário programa comportamental que oferece proteção social e qualidade de vida para você que está nos assistindo e, mais importante, para toda a sua família, né? Certo, Miguel? Quem está nos assistindo sempre vai ter alguma orientação, sempre vai aprender alguma coisa para o bem da família. Certíssimo, certíssimo. Sempre terá novidades, coisas que a gente acreditava que não precisava saber e precisamos. Não é só para aqueles que já entraram na dependência química ou no mundo das drogas, mas principalmente para a prevenção. Você que está nos assistindo, continue, fique aqui conosco, que sempre temos aprendizado para levar para vocês. Você está aprendendo também, Miguel? Toda semana, você está toda semana aqui, você está craque já, está virando professor. Rogério Nasser. Deixa eu te falar uma Pode coisa. falar duas. Eu estou há 26 anos no Amor Exigente. 26 anos no Amor Exigente. Todo dia, toda reunião que eu vou, eu aprendo coisas novas. Sempre tem coisas, né? No programa passado também, Paulo falou coisa que realmente traz para a gente novidade. Então, fique aí, com certeza absoluta, vai ter coisa que você nunca ouviu. É isso mesmo, Rogério? Todo programa a gente sai com uma... Como pai, né, como avô, enfim, a gente sempre aprende alguma coisa, né? É verdade. Você sabe que praticar a humildade é um ponto mais importante. Não adianta você só no grupo de sobriedade exigir humildade dos adictos. O familiar precisa também ser humilde, porque aí ele vai aprender. Porque quando você chega numa reunião, eu já sei tudo, não vai aprender mais nada. E o nosso convidado de hoje, Tiago, se você permite... Ah, por favor. É uma pessoa que eu aprendi a admirar, uma pessoa que eu aprendi a olhar com outros olhos e entender o trabalho maravilhoso que ele faz dentro do grupo de Amor Exigente e fora do grupo de Amor Exigente. Então, é com muito orgulho que eu estou aqui presente para poder ajudar nessa entrevista com esse nosso convidado. E a gente vai aprender bastante com ele, então? Então, fecha no nosso convidado, é nosso amigo, já é de casa, Cassiano Bertoni, ele que é voluntário do Amor Exigente e é terapeuta também, bem-vindo, já esteve conosco. Tudo bom, Cassiano? Olá, Tiago, tudo bem? Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, Rogério, pelo convite. Sou Miguel, sou seu fã, o senhor sabe disso. Juntos na reunião também do Aí Pra Todos. Mas eu volto aqui para o Amor Exigente com muita dedicação a esse processo de busca por recuperação diária e a esse processo também de trazer as famílias para a recuperação, que é muito importante porque as famílias têm um papel fundamental em influência. Sexto princípio básico do Amor Exigente, influenciar o comportamento do seu ente querido. Muitas vezes seu filho, seu esposo, e a família tem papel fundamental para que ela possa ajudar na recuperação do seu familiar. Então, o nosso tema, vamos colocar aí na tela, a importância do acompanhamento terapêutico na recuperação do dependente químico. Só nessa frase já fiquei com um monte de dúvida. Primeiro eu quero saber o que é o dependente químico. O que é a dependência química, Cassiano? A dependência química é o indivíduo que torna-se escravo de uma substância para poder realizar as suas atividades de vida diária. Então ele depende única e exclusivamente, o dia todo, ele se desprende em pensamentos e comportamentos para conseguir aquela substância e aí sim tentar realizar alguma atividade. Tentar trabalhar, tentar realizar uma atividade do lar, tentar levar o filho na escola, participar de um estudo, de uma reunião. Então o dependente químico é aquele que nós chamamos de adicto. E adicto é o escravo de... Né? Hoje a gente entende que essa escravidão migra. Uma vez adicto, sempre adicto. A escravidão, então, muda para questões comportamentais, como, por exemplo, o indivíduo que tem o transtorno por uso de substâncias. Quando conseguimos tratar esse transtorno por uso de substâncias, existe uma migração dessa adicção,
que muitas vezes vem para as compras, muitas vezes vem para o sexo, muitas vezes vem para a alimentação, para a pornografia, compulsividade e obsessão. Aí sim é onde está o problema e é onde entra o acompanhamento terapêutico para a realização dessas atividades de vida diária, para que ele volte a ter função. Então a dependência química é uma doença, né? Não é um desvio de caráter, de comportamento, não é nada disso, né? Além de ser uma doença, é uma das doenças onde existem muitos mitos e onde todos acham que podem dar um pitaco, um palpite, muito achismo em cima da dependência química, onde as famílias se encontram perdidas e não sabem o que fazer para ajudar o seu ente querido e vão buscar ajuda nos lugares errados, através de achismo, de palpites e de pessoas que não têm, na verdade, experiência vivida na prática com a dependência química, pessoas que se baseiam em milagres, pessoas que se baseiam em achismo, como eu disse aqui. Acho que o achismo é a palavra que mais se encaixa, né? Palpites. A importância dos grupos de apoio, a importância do acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, psicológico, o terapeuta em dependência química, o acompanhante terapêutico que realiza as saídas com esse paciente para o grupo de apoio, uma saída para o psiquiatra, uma saída para algum outro médico, para a resolução de algum problema jurídico, até mesmo as saídas que a gente tem convencionais do dia a dia, como ir a um shopping, se torna um problema para quando o indivíduo não está preparado, quando ele é frágil emocionalmente, quando ele não tem habilidade em lidar com as mesmas situações que o levaram ao uso em tempos atrás. Cassiano, conta para quem está nos assistindo. Você é um estudioso, você virou sua profissão, né? Mas você também teve a dependência química, né? Com a experiência ali na pele. Conta um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, quanto tempo que você está no Amor Exigente? Legal, Thiago. Essa pergunta é muito importante porque eu vejo que o profissional também que realiza terapias, o profissional que tem os seus cursos de especialização na área, é muito importante que ele tenha a vivência. Até porque nós temos pacientes, muitas vezes, que não aceitam o tratamento se ele não for com um especialista ou alguém que viveu a dependência química. Eu, Cassiano, sou um fisioterapeuta. Me formei em 2005 em fisioterapia, atuei por vários anos, e aí a minha dependência química se instalou, a minha adicção se agravou. E com o passar do tempo, as coisas foram ficando muito ruins para a minha vida e para a vida da minha família. A minha grande salvação foi que um dia a minha mãe e a minha esposa foram procurar ajuda no lugar certo. Aonde foi? No Amor Exigente. Salvação da minha família e a minha salvação. Muito importante a busca por profissionais também especializados em dependência química, mas o Amor Exigente é voluntariado, o Amor Exigente é de graça, o Amor Exigente está em todos os lugares. Nós temos grupos online, grupos presenciais que são fundamentais para a recuperação da família e, dentro da ação de sobriedade, a recuperação do dependente químico. Eu estou há 6 anos e meio frequentando o Amor Exigente todas as terças-feiras no Grupo Morumbi. Há 6 anos coordenando ou facilitando as reuniões do Grupo de Sobriedade do Amor Exigente Morumbi. Fato Para esse... quem é de São Paulo, passa o endereço pra gente. Onde que é o Grupo Morumbi? Que dia e horário a reunião? Muito bom, facinho. É no Colégio Santo Américo, na Rua Santo Américo 375. Na Igreja do Colégio Santo Américo, com estacionamento grátis na frente. Terça-feira. Né? Todas as terças-feiras às 20 horas, das 20 às 22. Foi muito legal você fazer essa pergunta. Obrigado, professor. É importante que você fale para aquele que está nos assistindo de outros estados e querem descobrir, querem saber de um endereço para também frequentar. Então vamos fazer... Como é que ele deve fazer? Vamos fazer essa prestação de serviços então, Miguel. Coloca na tela aí pra gente o nosso site amorexigente.org. Você entra lá, vai ter uma abinha lá no nosso site reuniões, e aí tá dividido presenciais ou online. Então nós temos reuniões online, quarta-feira de sempre a tempo, de sexta-feira para todos, né, Miguel? Sábado temos com a Romina Miranda, enfim, temos reuniões online. Agora, mais importante é o presencial, porque o presencial é mais legal na campanha que a gente faz aqui para fortalecer os grupos presenciais. Então você vai lá em presenciais e vai buscar
pela sua cidade, pelo seu bairro, um grupo de amor exigente próximo a você. E aí é só ir, Miguel, porque lá vai estar escrito, tem um grupo, tal dia, tal horário. Muito legal. Só frequentar. Não precisa, não tem inscrição, não tem nada, é só ir. Isso é importante. Para você que está nos assistindo, vá, que vocês vão gostar. Não há necessidade, eu já falei, vou repetir, de ter alguém dentro da nossa família que tem um problema com dependência química. Vá lá, é para todos. Amor exigente é para todos. Deixa eu aproveitar, Cassiano. Existem pessoas que dizem, ou pessoas que ficam sempre perguntando, a esquizofrenia e outras doenças, ela pode vir após o uso das drogas, ela está antes, vem antes, leva ao uso das drogas. Como é que é isso daí? São Miguel, essa é uma pergunta que sempre paira nas nossas reuniões, né? Sempre é tema das conversas. A esquizofrenia é uma situação complexa, uma situação que sem tratamento, principalmente um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento farmacoterapêutico, se torna difícil o convívio com esse indivíduo. Porque ele vive uma realidade paralela e ele acredita, vê e escuta sobre isso. Tá? Agora, o que a gente entende é que existem drogas que aumentam a possibilidade, né, potencializam que esse evento venha a acontecer de forma mais grave e uma vez acometido, não tem volta. Nós precisamos aí manter-se em tratamento, assim como a dependência química, que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E em tratamento nós conseguimos ter uma vida plena, em sobriedade, com os grupos de apoio. Sabemos que os estudos nos mostram que a maconha, a cannabis, predispõe aí sim para o acometimento da esquizofrenia. Ela aumenta, ela potencializa as chances desse indivíduo vir a desenvolver a esquizofrenia. Existem questões genéticas, existem questões de exposições a substâncias químicas, porém a maconha, que muitos usuários dizem que é uma droga natural, mas é uma droga perturbadora do sistema nervoso central, ela predispõe sim a um aumento de 30% em média dos casos de esquizofrenia, o qual depois se torna irreversível. Tem tratamento? Tem tratamento, mas é um caso complexo sim, e que precisa de acompanhamento terapêutico. Nós temos em nossos grupos muita gente que vai lá com problema de esquizofrenia, né? Passa aquele tempo, tá bem, aí recai e já vai de novo e vai com tudo. O que precisa ser feito? Precisa continuar com o acompanhamento médico? Precisa parar? O que precisa de frequentar um grupo, é isso? Sim, o senhor falou tudo, Sr. Miguel. O que existe de característica das famílias que não buscam recuperação? A primeiro momento, essas famílias exercem uma pressão absurda em cima do dependente. Para que ele busque tratamento, para que ele frequente o grupo, para que ele vá ao médico, para que ele tome os medicamentos de forma correta. Ou seja, existe uma demanda exacerbada, muitas vezes, no nível de exigência. Só que com o passar do tempo, essas famílias relaxam. E se temos um indivíduo que tem transtorno por uso de substâncias, esse indivíduo, muitas vezes, ele ainda não tem freio nas suas tomadas de decisão. E ele precisa que, muitas vezes, alguém estabeleça limites claros e direcione esse indivíduo para o tratamento. Ou seja, precisa de disciplina. E onde a gente encontra, em que grupo nós temos um princípio que fala de disciplina? O amor exigente. É um princípio trabalhado ao longo dos 12 princípios básicos, ao longo do ano. Nosso 11º princípio fala da exigência na disciplina, com moderação, com cuidado, com conhecimento. O que a gente não pode mais é deixar o achismo de antigamente, do início do problema, tomar conta e parar o tratamento dessa família e do dependente químico. Outra coisa muito importante, o acompanhamento terapêutico tem 2 olhares. Quando nós falamos de acompanhamento terapêutico, nós pensamos naquele indivíduo que vai à casa do paciente e sai com esse paciente para realizar algum tipo de atividade e retorna com esse paciente em abstinência, sóbrio. Mas temos uma equipe multidisciplinar por trás disso que é de extrema importância, principalmente na continuidade do tratamento após um período de internação. Tomamos a decisão de internar. Ficou 3 meses, 6 meses. Sabemos que hoje em dia é cada vez menor o tempo de internação.
Eu, Cassiano, sou extremamente conservador. Eu penso que 3 meses é um período para desintoxicação e ponto. O indivíduo volta a pensar de forma mais organizada a partir de 3 meses. A partir desses 90 dias, o que ocorre é uma aderência às ferramentas oferecidas dentro do processo de internação. Seja os passos, os princípios de amor exigente, a espiritualidade, a laborterapia, a cooperação, a responsabilidade. A partir desse momento que se começa um processo de ressocialização também desse paciente. É onde o AT entra. Né? Terminou o tratamento de internação? Não termina. Ele é contínuo pelo resto de nossas vidas. É uma doença que não tem cura. Ela precisa manter-se em tratamento para ter sucesso. E o sucesso do tratamento da dependência química é o indivíduo que volta a ser produtivo, um indivíduo que não volta ao uso mais de substâncias, um indivíduo responsável que vai e volta sem problemas. Porém, no início desse processo, nós precisamos do acompanhamento terapêutico do médico psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta em dependência química, de uma fonoaudióloga para outros problemas de dicção, por exemplo. Nós precisamos do acompanhamento da neuropsicóloga para fazer a avaliação neuropsicológica, entender quais são os déficits e entender o que está acontecendo na cognição desse paciente, para que o médico psiquiatra possa laudar e a equipe toda trabalhar. O AT, comumente chamado, voltando, é os olhos da equipe. É aquele profissional que vai até a casa do senhor, seu Miguel, e pega o seu filho e leva o seu filho para um grupo de apoio. Acompanha o seu filho a um grupo de apoio. Ele é os olhos da equipe na rua. Um AT muito bem estruturado é aquele que respeita as condutas estabelecidas em consultório pela equipe multidisciplinar. Então nós deixamos de fazer saídas à toa para qualquer lugar e começamos a organizar, começamos a orquestrar, a planejar estas saídas com cunho terapêutico. Então eu quero ir passear no shopping. E o grupo de apoio? Que é tão importante no processo de recuperação desse indivíduo. O AT é aquela pessoa que tira o indivíduo muitas vezes em isolamento, em sofrimento psicológico, psiquiátrico de dentro de casa, fala para ele, toma um banho que às 19 horas estou passando na sua casa e nós vamos para um grupo de amor exigente, frequentar uma reunião de sobriedade, depois nós saímos e vamos num restaurante, comer uma pizza, numa hamburgueria, comer um lanche e voltamos para casa. Eu restabeleço o social desse paciente que entra em isolamento, e o isolamento é o núcleo da doença da dependência química. Quem está nos assistindo, então, pode ter recebeu muita informação, está tentando aí compilar essas ideias. Como que a gente pode explicar para essa pessoa que tá nos assistindo? Você falou no começo, né? Minha família procurou o lugar certo, né? Cheguei no amor exigente. Como que a família de um dependente químico que está passando por essa situação acha o lugar certo para ela? Como que ela sabe se necessariamente precisa passar por uma internação? Só o grupo de apoio resolveria essa situação? E depois o acompanhamento terapêutico é indicado para todo mundo que passa por uma internação? Enfim, se você pudesse falar um pouco sobre os processos. Legal, Thiago. Pergunta também extensa, né? Com muitas linhas de pensamento, camadas, né? Bom, eu, por exemplo e prática, encontrei o meu processo de recuperação e a minha família encontrou o processo de recuperação deles dentro dos grupos de amor exigente. Porque no amor exigente o que nós temos é algo que não tem preço. É a experiência vivida na prática daquilo que foi partilhado, discutido em reuniões, lapidado e deu certo. E não tem preço literalmente, porque é de graça, né? Vale frisar. O amor exigente é de graça. É isso mesmo, Thiago, e não tem preço, porque o valor do que você consegue conquistar dentro do amor exigente não tem preço. Por isso que presencial é mais legal. Temos que estarmos juntos lá. Até o presencial é mais legal, não fugindo da sua pergunta, claro, mas entrando nesse gancho. O movimento da família. O amor exigente é o único grupo onde o dependente químico vai para o grupo com a sua família e cada um tem a sua sala de reunião para partilhar. Por que só o dependente químico precisa partilhar? No amor exigente eu aprendi que minha mãe também é gente. No amor exigente eu aprendi que meu pai também é gente. Que eu sou gente. E a partir desse momento todos precisam partilhar. Porque a doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido. É muito injusto, não é só o dependente ter suporte, só o dependente ter psicólogo, só o dependente ter psiquiatra, acompanhamento terapêutico. E a família? Sendo que a família toda sofre, né? A família toda sofre. Em média, 5 a 7 pessoas dessa família adoecem
não existe o CID, mas é um problema comportamental, a codependência. E é um fator de risco também para o indivíduo que volta para sua casa e encontra a família com os mesmos comportamentos de antes, por exemplo, de um processo de internação. E onde é que a família vai buscar isso daí? Porque o cara fica 6 meses lá e a família não foi atrás de nada. O senhor sabe, seu Miguel, que eu costumo ser a pedra no sapato das pessoas que eu acompanho e dos familiares. Eu brigo com eles mesmo, né? Eu exijo que as famílias frequentem um grupo. Até porque o trabalho que nós desenvolvemos com o paciente é um trabalho de muita dedicação. A dependência química é muito complexa, né? É biofísico, espiritual e social, envolve todas as nossas áreas de atuação como ser humano. E aí você se dedica, você treina, você sai, você faz terapia online, terapia presencial, você corrige comportamentos inadequados numa saída para um grupo de apoio. Eu estou falando muitas vezes de olhares e condutas com uma namorada, uma menina que o cara espera vir a namorar, comportamentos persecutórios, inabilidade financeira, julgamento, apontamento, todas essas questões são trabalhadas dentro das terapias e do acompanhamento terapêutico na rua, que é a prática do processo trabalhado dentro de um consultório ou na clínica, né? Então, o que acontece? Se as famílias não buscarem essa recuperação num grupo de amor exigente, porque eu desconheço algo que seja tão profundo quanto o amor exigente e tão prático ao mesmo tempo, porque é o que funciona e dá certo passado a limpo, porque a gente, por algum motivo, se esqueceu, eu não vejo outro caminho a não ser o amor exigente para a recuperação familiar. É essencial que as famílias busquem o seu processo de recuperação. E aí a gente escuta ou vê no amor exigente só a mãe frequentando, ou só a esposa frequentando, mas o indivíduo tem pai, o indivíduo tem irmãos, que muitas vezes usam drogas, que usavam drogas com ele. Esse indivíduo tem esposa. Quando a família entra em recuperação, mais de 50% dos casos ocorrem a recuperação do dependente químico. Quando a família não entra em recuperação, costumamos usar os dados das clínicas. O indivíduo sai de um processo de internação, 10 pessoas saem de um processo de internação, uma fica limpa. Quando ele retorna para casa, não tem regras, não tem disciplina, não tem cooperação, não tem respeito, não tem harmonia. Onde a gente aprende ou reaprende tudo isso? Dentro do amor exigente. O amor exigente nos oferece tudo isso de graça e de mão beijada. Mas para quem participa, para quem se dedica, para quem frequenta, para quem se esforça, para quem tem um movimento importante que eu estava falando, de 7 horas da noite, todas as terças-feiras, eu, minha esposa, minha mãe, estamos prontos, juntos, arrumados, cheirosos, bonitos, para ir pro grupo. Vamos juntos no nosso carro, vamos felizes falando sobre recuperação. Acabou o mito, acabou o estigma de falar de drogadição, de problemas relacionados ao uso de drogas. É um tema agora que faz parte da nossa mesa de jantar. Você colocou isso agora. Nós já tivemos aqui, que passaram pelas nossas entrevistas aqui, pessoas que ficaram 2 anos frequentando todos os dias e continua frequentando há 27 anos limpo. Pessoa com 25 anos limpo e continua frequentando o grupo. Então, realmente faz a diferença, o que você está falando aí. Tudo isso daí, mas se não continuar, porque no nosso grupo, eu faço o grupo de sobriedade. Eu tive um rapaz com 16 anos, parou de frequentar, frequentou até 8 anos limpo, parou de frequentar, com 16 recaiu. Tive com 10 anos que voltou lá porque recaiu. Então, frequentar o grupo faz a diferença. Rogério, o Cassiano falou a respeito que o amor exigente é bom porque a família pode ir junto, né? O pai participa de uma sala, o filho participa de outra sala. Mas tem um lugar também muito bom que a família pode ir junto. Aqui, ó. Fala pra quem tá em casa, onde que a família pode ir junto? Aprender e saber mais sobre o amor exigente. O curso do Soutanier, aqui em Mojimirim, é um curso organizado pelo Amor Exigente. O Tiago vai ser um dos palestrantes. O Cassiano. Eu não, eu vou estar lá, mas não vou palestrar, não. Um dos palestrantes. E aí o que acontece? Você tem sexta, sábado, domingo, um curso incrível. Mas quando vai ser? Sexta agora, Miguel. 14, 15, 16 de julho. Sexta-feira.
Essa semana. Mas é só entrar no site do Amor Exigente e comprar o seu ingresso. Você pode comprar o ingresso para sexta, sábado, domingo, só para o sábado ou para sábado do Olha. Tem que pagar de uma vez? Não, você divide no Divide. cartão, entra no site do Amor Exigente. E se você não puder, viu, Miguel, que você é um homem cheio de compromissos, aí você pode fazer sua inscrição só pro sábado. Ah, Participar que só no legal. sábado, que é o dia mais recheado aí de palestras. O Cassiano vai estar falando sobre o que, Cassiano? Recuperação familiar. Recuperação familiar, A olha. importância da recuperação familiar, que abrange um pouco do que a gente falou hoje aqui. Mas se tiver um tempinho, porque vocês não deixaram eu fazer pergunta. Por favor, por Eu favor. tô aqui ouvindo vocês falar. Cassiano, só rapidamente, daqui a pouco acaba o programa. Eu queria que você falasse a dificuldade que você, como terapeuta, tem para fazer o link entre o adicto e a família. Porque o que acontece? Às vezes, eu percebo nos grupos que é mais fácil cuidar do adicto que da família. Porque a família tem 1000 obstáculos. Então, conta um pouquinho para nós. Nós temos o quê? 2 minutinhos, Thiago? 2 minutinhos. Eu costumo dizer que falando do grupo, quando a família ou o dependente químico chega no grupo, é preciso tirar a mochila das velhas coisas, dos velhos comportamentos, dos velhos achismos e deixar do lado de fora, para que a gente possa estar aberto, né, para ouvir e para aprender o que realmente funciona. É essa possibilidade que nós temos no grupo do Amor Exigente de aprender o que funciona e dá certo na prática, através da vivência das pessoas que ali frequentam, através dos princípios básicos, dos princípios éticos, da espiritualidade pluralista, da responsabilidade social, tudo aquilo que essa vida corrida que a gente leva, essa ausência de todos à mesa num jantar, nos traz como consequência. As famílias carregam as suas velhas experiências e negam muitas vezes que o problema está acontecendo debaixo do seu próprio teto. O processo de negação é onde a doença fala para mim que não existe doença, de que não existe um problema. Então as famílias tendem a ter um processo de, primeiro, busca por recuperação e um processo de recuperação muito mais lento do que o dependente que, por exemplo, foi internado e foi lhe explicado, foi atendido por especialistas na área e mostraram para eles os problemas que ele tem relacionado ao transtorno de uso de substâncias. Só que a família não. A família fica para trás. A família que não se recupera fica para trás. E o dependente que sai de um processo de internação e em busca de recuperação na prática fora, precisa de muita força de vontade para lidar com os comportamentos adoecidos da família e não voltar ao uso de substâncias. Por isso, Rogério, a família dá muitas vezes muito mais trabalho. A família é aquele que se posiciona contra, é aquele que diz que já sabe, é aquele que diz que já fez isso, mas não deu certo. Por que muitas vezes não deu certo? Porque a desestruturação familiar é tão complexa que não existe mais diálogo entre o filho e a mãe, entre o filho e o pai. E precisamos de um profissional que seja um interlocutor para mediar esta situação, nomear a importância disso e dar responsabilidades para cada um para que o tratamento possa seguir. Por isso, a dificuldade de trabalhar com a família. A família não se desapega porque muitas vezes não quer entender que existe um problema instalado. E isso demora muito tempo. E aí essa doença da dependência química se instala e traz as comorbidades associadas ao uso, que dificultam ainda mais o processo de recuperação. Por isso que o Amor Exigente é importante, para levar essa informação, essas e muitas outras informações para as famílias. Obrigado, Cassiano. Você volta porque você é de casa, vocês dois Eu voltam, volto vocês estão também, convocados. mas eu vou dizer uma coisa também. É. Tem muita gente que está nos assistindo, mas eu não tenho condições de ir pagar um psiquiatra, um psicólogo. Então, vai nos CAPs, no BS e principalmente grupos de amor exigente. Isso é fundamental. Vá nos nossos grupos, aqueles que puderem, tiverem condições. É o que o Cassiano falou. Esse é o caminho. Nosso tempo acabou, senhores. Muito obrigado. Cassiano, até a próxima. Gratidão. Tchau, gente. Obrigado.